Olá, crianças! Estamos aqui para mais uma aula. Eu sou o professor Adrison e este é o professor Ítalo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos números. E nós vamos falar sobre 3 histórias. A história dos números egípcios, a dos maias e dos romanos. Dando início com o professor Ítalo falando sobre a história dos números egípcios e dos maias. Bom, gente, vamos dar início à nossa aula, né? Vamos falar primeiro os egípcios, né? Os egípcios, eles inventaram símbolos que eram repetidos 9 vezes para escrever os números. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui no quadro, e que vocês podem perceber que o tracinho representava o número 1. 2 tracinho representava o número 2. E 3 tracinho representava o número 3. E essa curvatura aqui, vocês podem ver, que parece uma ponte, representava o número 10. E esse que se parece um número 9, representava o número 100 para os egípcios. Então, os maias criaram uma escrita numérica na qual usaram bolinhas e traços. Vamos ver os exemplos? Uma bolinha representava o número 1. 4 bolinhas representavam o número 4. E o tracinho representava o número 5. E um tracinho e 4 bolinhas em cima representava o número 9. Bom, gente, como o professor Ítalo já deu início a 2 das histórias, eu vou falar um pouco agora sobre a dos romanos, né? Vamos colocar bem aqui para não confundirmos junto com a explicação do professor Ítalo. Bom, gente, os romanos, eles utilizavam de 7 letras maiúsculas para a denominação dos números. Eles eram usados também, assim como os egípcios e os maias, eles eram símbolos. E eu vou colocar bem que assim, os 7 que eles usavam para fazer a escrita dos números. Vamos dar início aqui. Bom, gente, aqui como nós podemos ver, eu coloquei 7 números, no qual cada um deles vai corresponder a um dos símbolos que eram utilizados na escrita romana para a colocação dos números. O primeiro aqui, o número 1, assim como o dos egípcios, ele era considerado também com apenas um símbolo, que era a letra I maiúscula. Assim que ele era considerado. Já o número 5, ele era representado pela letra V. O 10, ele era representado pela letra X. E nós podemos colocar bem aqui o 50, ele era representado pela letra L. O 100, tem uma ironia que o 100 ele foi representado pela letra inicial do seu nome, que foi o C. E nós podemos colocar também o 500, representado pela letra D, e o 1000, assim como o 100, foi representado também pela primeira letra de seu nome, que é o N. Bom, crianças, aqui nós podemos ver 3 tipos de histórias de linguagens, um pouco das histórias de como foram inventados esses números e como eles eram utilizados, né? Como os egípcios com esses símbolos, os maias usando de pontinhos e traços, e os romanos com 7 letras maiúsculas do alfabeto para denominar as letras, para a denominação dos números. E bom, agora nós vamos aqui para alguns exemplos, focando um pouco nos números romanos, que vocês podem perceber que atualmente, em nossa sociedade, nós podemos encontrar números romanos em alguns objetos do nosso dia a dia. Vocês já repararam que tem alguns relógios que marcam a hora que ficam na parede, que eles não utilizam sempre os números que estamos acostumados a ver, mas eles também
colocam em números romanos. E dá para ter uma ideia que vocês já viram uma sequência que ele faz, né? Que assim, o número 1, ele é por um i. O número 2, ele é por dois izinhos. E o número 3, ele é composto por 3 i's. Mas, bem aí tem uma questão. Que essa sequência aqui só é feita nos 3 primeiros números da contagem. Ou seja, o 1, o 2 e o 3. O 4 já é diferente. Só que esses números a gente vai explicar agora para vocês adiante em forma de cálculos, que assim vocês vão poder entender um pouco como é que são feitos para a gente poder achar o valor desses números. O professor Ítalo agora vai explicar essa parte com a soma dos números para assim a gente poder encontrar outros valores. Então, crianças, aqui primeiro vocês podem ver o V e o I. Então, no caso, o V representa o número 5, mais 1, que é o I, que é igual a 6. Aqui no segundo exemplo, vocês podem ver o X e 2i. O X representa o número 10, mais 2, que representa os 2i, no total 12. Aqui vocês podem ver o L. O L, que representa o número 50. E o 2x, que representa o número 20, que é igual a 70. E aqui vocês podem ver o número x, que representa o número 100, e o C, que representa o número 100, e o X, que representa o número 10, e o I, que representa o número 1. No total, 111. Bom, crianças, aqui nessa parte vamos ver a questão da subtração. Lembram para vocês, lembra que eu falei para vocês sobre essa questão bem aqui dos primeiros números de cada casa decimal? Pois é, aqui a gente parou no 3, né? Como eu falei, como os 3 números que seguiam essa sequência. O quarto ele já vem, ao contrário da explicação do professor Ítalo da soma, esse aqui é a subtração. Ou seja, o número 5, que é representado pela letra V, e o número 1. E quando é colocado um número menor que o outro atrás do seu símbolo, considera-se como uma subtração. Aí, sendo assim, como o I representado como o número 1 está atrás do símbolo do número 5, supõe-se uma subtração de 5 menos 1. Ou seja, assim encontramos o número 4. Da mesma forma, nós podemos ver aqui na subtração do número 10, representado pelo símbolo X, que é subtraído pelo símbolo o I representando o 1, temos o símbolo que representa o 9, assim como este representa o 4. A representação do número 40 se dá pela subtração que temos entre o símbolo, a letra, que representa o número 50, ou seja, o X, e pela... desculpe, gente, a letra X representa o 10, e o 50 é representado pela letra L. E assim nós podemos ver bem aqui essa subtração do 50 menos o 10, que vai ser igual ao 40. Aqui nós vemos o C, que representando o número 100, e o X representando o número 10. E como o símbolo que representa o 10 está atrás do símbolo que representa o número 100, nós obtemos também aqui uma subtração, que vai dar igual a 100 menos 10, que vai ser igual a 90. E, bom, crianças, a partir dessas pequenas demonstrações que nós temos aqui de exemplos, agora nós vamos partir para uma atividade que está no caderno, que vai corresponder a
outros exemplos também que vocês vão ter que ver se conseguem fazer através dos exemplos que nós demos hoje para vocês. E esperamos que vocês se saiam bem. Essa foi a nossa aula de hoje. E obrigado pela atenção. E